Quer começar a investir em fundos imobiliários e não sabe qual papel escolher? Ou já investe no CIS, mas não está satisfeito com a composição da sua carteira? No Analistas em Ação de hoje, você confere quais são as recomendações da carteira Top FI da Nuinvest para este mês. Hoje, o analista José Falcão, da Nuinvest, vai dar todas as atualizações sobre a carteira Top FI para o mês de agosto. Zé, seja muito bem-vindo. Olá, Tatiana. Olá, pessoal. É isso aí. Vamos comentar um pouco sobre o cenário de fundos imobiliários e a atualização da carteira Top FI referente ao mês de agosto. Zé, para começar, nos conte um pouco como foi o cenário de FIIs no mês de julho. A rentabilidade do último ano já foi recuperada? Sim, Tatiana. No mês de julho, tivemos uma recuperação dos fundos imobiliários. Quando olhamos o IFIX, que é o principal índice de referência dos FIIs negociados na B3, o mês de julho apresentou uma valorização de 0,66%. Portanto, no ano, acumula um avanço de 0,36%, mas ainda recua 0,35% nos últimos 12 meses. E quando a gente olha o destaque por segmento do IFIX, os fundos de shopping tiveram um melhor desempenho, com a alta de 2,62%, e o resultado das maiores empresas desse setor vieram também positivos, mostrando recuperação do segmento. A Multiplan, por exemplo, apresentou um lucro 84% acima na sua comparação anual. A sua receita líquida, por exemplo, atingiu um nível acima de 400 milhões de reais, nível esse o maior dos últimos 5 anos no resultado trimestral e, mais importante, acima do período pré-pandemia, quando olhamos ali o primeiro trimestre de 2020. Então, isso mostra uma retomada forte do setor, isso anima os mercados e a gente vê o resultado na valorização das cotas dos fundos de shopping. Agora, olhando um pouco do lado negativo dos segmentos no mês, a gente teve o segmento de lajes corporativas como destaque negativo, com um recuo de 0,56%. E vamos comentar um pouco mais desse desempenho e os motivos que levaram esses fundos a desempenhar mal no último mês. Perfeito, Zé. Agora nos conte quais foram as atualizações da carteira para o mês de agosto. Após 4 meses sem alterações, realizamos um pequeno ajuste na nossa carteira Top FI. O ativo BRCR11, que é nosso fundo de lajes corporativas, foi reduzido de 11% para 4%. E desta forma, o portfólio da Top FI mantém uma composição de 9 ativos, com uma alocação percentual de 12% em cada, né, com exceção do BRCR11, que passou para 4%, e 5 tipos de fundo, dentre eles papel, que é o que possui a maior alocação, com 48%, segmento logístico em seguida com 24%, logístico agro com 12%, shopping com 12% e escritórios com 4%, que foi exatamente o ajuste que a gente fez agora no mês de agosto. E agora falando um pouco da rentabilidade referente ao mês de julho, pela primeira vez a carteira Top FI se descolou muito do IFIX em um único mês. A carteira apresentou um recuo de 1,07%, o IFIX subiu 0,66% e o retorno desde o início da Top FI ainda se mantém melhor do que a média do mercado. Então a gente apresenta aí uma queda de 0,99% contra um recuo de 1,15% do IFIX. Mas qual foi o motivo para esse descolamento referente ao mês de julho da carteira Top FI e do IFIX? No nosso fundo de escritório, o BRCR11, ele caiu em torno de 7,4% no mês. Tá? Isso aí representa 75% da queda de 1,07% da Top FI. E para entender o porquê desse recuo do BRCR11, vamos analisar agora um pouco do setor de escritórios. Zé, e qual o motivo da redução do segmento dos escritórios? Será que é o momento de investir nesse tipo de fundo imobiliário?
Para responder essa pergunta, a gente precisa avaliar como está o segmento de escritórios corporativos. E o primeiro dado a ser observado é a taxa de vacância, que hoje, no universo de todos os níveis e classes de ativos, A, B e C, está em 20,7%. Só em São Paulo, a gente tem 11,6 milhões de metros quadrados de empreendimentos de escritório, distribuído em 1.600 prédios de lajes corporativas. Então, vamos usar aqui como referência a cidade de São Paulo, que é o grande mercado para esse segmento. Isso significa que ainda há 2,4 milhões de metros quadrados vagos, considerando essa vacância de 20,7%. Para chegar no nível pré-pandemia, ali em torno de 13,5% de vacância, seria necessária aí uma absorção líquida de 870 mil metros quadrados. A absorção média, quando a gente olha do último trimestre de 2022, foi de 46 mil metros quadrados. Isso significa que, para chegarmos no nível pré-pandemia, primeiro trimestre de 2020, ali onde a vacância estava em 13,5%, demoraria 4,7 anos para chegar nesse nível. Ou seja, qual a conclusão que a gente tira com o cenário atual? Apesar da luz do final do túnel, conforme comentamos, né, já há uma absorção líquida, conforme dados apresentados pela Build. No último trimestre, teve uma taxa aí de ocupação de 38 mil metros quadrados, e a absorção líquida é quando a gente faz a comparação dos espaços alugados, né, menos os devolvidos. Então, esse cenário de já ter uma absorção líquida, ele já é por si só positivo, mas ainda é muito lento, né? Conforme comentamos, demoraria aí um prazo em torno de 4 anos para repor aí todo o estoque disponível para que a gente chegasse no nível ali pré-pandemia em 2022. Então, além disso, o setor também de lajes corporativas está refém de uma transformação trazida pela pandemia, conforme todos nós vivenciamos, né? Temos aí um ambiente de racionalização de custos, home office, sistema híbrido de trabalho que ainda não foi consolidado. O investidor não entende ainda a transformação desse mercado e como vai ser daqui para frente. Então, isso aí gera desconfiança e pressão nos preços e cotas dos fundos imobiliários. O contexto macroeconômico, com juros e inflação elevada, também prejudica, né, a economia real, que reflete nos fundos e na sua taxa de ocupação, na renegociação dos seus aluguéis. E aí também, como reflexo disso, né, muita área desocupada, uma vacância ainda em níveis históricos elevados. Isso aí aumenta a concorrência e o excesso de oferta de espaços traz pressão baixista para os preços. Então, portanto, a nossa posição, que era cautelosa, de 11% no segmento, ela fica ainda mais, reduzindo para 4%. Porém, não podemos deixar de destacar que o preço está muito atrativo. Diante desse cenário mais desafiador, os fundos de escritório sofreram fortes pressões, estão muito descontados, sendo negociados aí com um desconto acima de 30% em relação ao seu valor patrimonial, o que faz disso uma oportunidade pensando no médio e longo prazo, principalmente quando a taxa de juros, né, chegar ali no fim do seu ciclo e começar a ser reduzida, né, com a estabilidade da inflação. Então, isso aí é uma visão de médio para longo prazo. O investidor precisa ter paciência e essa visão muito clara, né, para conseguir aí obter bons preços agora e mais para frente ter oportunidades de ganho de capital com a valorização da cota quando ela chegar mais próximo ali do seu valor patrimonial, ou seja, do seu valor justo. Então, a conclusão final é que, apesar de ser um fundo tradicional, né, o BRCR11 acabou prejudicando a carteira, conforme mostrei nos dados de julho, né? E para manter a sustentabilidade e maior aderência da Top FI ao seu retorno histórico, que sempre foi acima do IFIX, né, que é aqui a nossa referência, representa a média de mercado, a gente optou por reduzir a alocação de 11% para 4%, e quando o setor ficar mais estável e apresentar sinais de melhora mais evidentes e sólidas, a gente pretende aumentar esse percentual, né, e também essa oportunidade de desconto que o segmento apresenta.
Então, aqui é muito importante ficar claro que não se trata de um momento mais favorável, o rendimento ele não está do mais atrativo, apesar da cota ter recuado e o yield ter melhorado, né? Mas aqui é muito mais uma posição tática de oportunidade de comprar ativos bons e baratos pensando no longo prazo. E com esse cenário atual, o investidor deve se preocupar com os fundos de papel? Os fundos de papel, eles têm uma característica que foi muito importante nos últimos 2 anos, porque os ativos que compõem a carteira dos fundos são indexados ao CDI e à inflação. Por isso, repassam de forma imediata a alta dos juros e a pressão, né, dos índices inflacionários, como IPCA e IGPM. Por isso, apresentaram rendimentos acima da média nos últimos 2 anos e meio. O que a gente vê no cenário de curto prazo é um cenário de inflação, né, e até mesmo deflação, como observamos agora no IPCA referente a julho. E aí, no curto prazo, esses fundos tendem a repassar um rendimento menor por conta desse ambiente de inflação, né, menor ou até mesmo de deflação, como a gente acompanhou no mês de julho. E isso faz com que, de certa forma, esses fundos possam ter alguma pressão nos preços no curto prazo. Mas a nossa recomendação ainda é de uma exposição maior a fundos de papel, porque os juros vai continuar em níveis elevados, a inflação deve continuar também um pouco pressionada já para o final do ano e ano que vem, e esses fundos devem continuar mantendo aí níveis elevados de rendimento daqui para frente. Então, eu diria que para quem está preocupado com o atual dado de deflação referente a julho do IPCA e também possível em agosto, para que tenha paciência, pois boa parte desses rendimentos já foi passado nos últimos 12 meses e isso faz parte do mercado. Tá? O que importa aqui, mais do que a inflação que é repassada mensalmente, é o juro real que esses títulos pagam. A gente tem na carteira dos fundos algo em torno de IPCA mais 6, IPCA mais 7 e até mesmo IPCA mais 10 em alguns títulos high yield. Então, esse juro real, ele é o que importa para quem tem a visão de médio e longo prazo. A inflação ela vai sempre oscilar e ela funciona ali como uma proteção do capital ao longo do tempo. Então, aqui a gente não muda a nossa estratégia, continuamos com a posição maior em fundos de papel. E vale a pena destacar que quando a gente recomenda um fundo de papel, que é composto por certificado de recebíveis imobiliários, os CRIs, a gente não está recomendando qualquer fundo de papel. Existem vários níveis de risco e qualidade na gestão. Então, por isso que a gente seleciona lá na nossa carteira Top FI os fundos que a gente prefere, que a gente acompanha, analisa e confia para recomendar para os investidores. Então, isso vai depender muito de fundo para fundo, né, e das características e riscos que envolvem ali dentro daqueles segmentos que esses títulos estão expostos. Perfeito, Zé. Vamos agora tirar as dúvidas do público que acompanha o Invest News. Donizete Freitas quer saber qual o melhor fundo imobiliário para o investidor iniciante. Ótima pergunta, Donizete. E a primeira recomendação que eu faço é sempre buscar uma carteira diversificada entre diversos segmentos de fundos imobiliários, diversas estratégias e gestoras. Tá? Mas indo um pouco mais especificamente na sua pergunta, para quem está começando, eu gosto muito dos fundos multi-estratégias ou híbridos, porque a sua gestão ela tem uma dinâmica e uma capacidade de diversificação maior, onde o gestor ele pode fazer uma diversificação entre ativos de renda fixa, como os CRIs, e até mesmo fundos de tijolo ali dentro da sua composição. Então, em um único instrumento, você consegue diversificar em alguns segmentos e até mesmo tipos de ativos do mercado imobiliário. Então, seria aí um bom começo para quem está buscando apenas um fundo para investir, né? Lembrando que o fato de você concentrar todo o recurso em um único produto também aumenta o seu risco, né? Mas falando um pouco da composição daquela carteira, ela é mais diversificada e ela vai te dar acesso a vários ativos diferentes ali em uma única composição. Então, isso aí eu acho interessante
e pode ser um bom começo. Temos mais uma pergunta. A Mariana Mendes diz que o FII tijolo paga bem menos do que o CDB atrelado ao IPCA e questiona: para que correr risco? Na verdade, o investidor sempre faz essa comparação da renda fixa com os fundos imobiliários, mas são coisas distintas, né? E um complementa o outro, né? Não é escolher apenas um lado, é diversificar a carteira, pois cada ativo vai ter uma função ali dentro da sua composição. Os fundos de tijolo, né, na sua composição, você tem ativos reais, né, imóveis que compõem aquele patrimônio do fundo. Diferente da renda fixa, né, que é um título onde você recebe uma remuneração até o vencimento. Esses ativos reais, esses imóveis, eles tendem a valorizar ao longo do tempo, inclusive repondo a alta da inflação. Então, você não está levando em conta, quando faz essa comparação, a valorização do metro quadrado que tem aquele ativo ao longo do tempo. Isso faz com que o valor patrimonial do fundo aumente e que o investidor possa realizar grandes ganhos de capital no médio e longo prazo, além do yield que os fundos pagam, que hoje estão em torno de 8 a 10% ao ano, isento de imposto de renda. Então, nesse momento de mercado com juros altos, realmente essa comparação ela é trazida sempre à tona, mas não necessariamente é a melhor forma de comparar, porque provavelmente os juros não vai ficar para sempre em 2 dígitos, ele tende a cair para um dígito ali quando tiver mais próximo de 2023, 2024, e aí quem está se posicionando agora em fundos de tijolo, com grandes descontos, né, preços atrativos, vai se beneficiar lá na frente, porque esses produtos vão ser mais procurados, o preço das cotas vão subir, se aproximando ali do valor patrimonial. Por exemplo, nos fundos de escritório, em torno de 20 a 30%. Então, quem tiver paciência, visão de longo prazo e manter a carteira diversificada, seja com FIIs, renda fixa e renda variável, como ações, né? Essa é a melhor forma de você montar a sua carteira com a visão de longo prazo. Aqui não é uma questão de escolha de A ou B, e sim você arrumar a sua carteira de acordo com seus objetivos, enxergando essas oportunidades, né, que são cíclicas e que tendem a aparecer ao longo do tempo. Então, aqui é a minha recomendação final. Zé, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje, pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Tatiana. Obrigado, pessoal. Nos vemos aqui no próximo programa de setembro, trazendo as novidades da carteira Top FI e comentando também os principais acontecimentos dos fundos imobiliários. Um abraço e até a próxima. E o Analistas em Ação vai ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo domingo.